Hoje nós vamos ver aqui a história de Acabe em 1 Reis, no capítulo 21, alguns versículos aqui nós vamos ler, tá? Elias veio, né, a Acabe anunciando o fim de Acabe. Por quê? Porque Acabe, ele tinha se vendido para fazer o que é mal perante o Senhor, no versículo 20. Ele também provocou a ira, né, de Deus, fazendo Israel pecar. E também não houve, porém, ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Jezabel, né? Enfim, fez o que fez, né? Uma mulher que não tem sabedoria, não teve sabedoria, não teve temor de Deus, enfim, não teve absolutamente nada de bom ali para influenciar o seu próprio esposo e aí teria um fim diferente, né? Mas veja só, quando Acabe ouviu essa sentença, viu que Deus havia anunciado o seu fim, o que Acabe fez? Acabe se arrependeu. E Acabe fez o seguinte: quando ele, né, Acabe ouviu essas palavras, ele rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo, né? Então, o que aconteceu aqui? Acabe havia se arrependido, né? Só que, o que a gente vai perceber aqui nos versículos seguintes, né? Que ainda que haja o arrependimento, Deus perdoa, Deus derrama a graça dele, a misericórdia, enfim. Mas não tem como a gente tirar a consequência do pecado que nós cometemos, né? E é isso exatamente que a gente vai ver bem aqui no versículo 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Aqui é Deus falando para Elias, né? Por isso, porque ele se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua família. Então, veja só, as consequências do pecado. Ele se arrependeu, ele se humilhou perante Deus, mas as consequências do pecado a gente não pode, não tem como realmente tirar, anular da nossa vida. Então, por isso que a gente precisa pensar muito bem antes de desobedecer a Deus, antes de pecar contra Deus, porque as consequências, elas vêm e a gente precisa saber lidar com elas, né? E que eu peço, né, misericórdia e graça a Deus todos os dias pela minha vida e que você também peça pela sua vida para que você possa andar sempre nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda e seguindo o caminho de Deus que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Que eu e você possamos ser abençoados por essa palavra e andar somente pelo caminho que o Senhor nos orientar e nos guiar. Não desviar o nosso coração, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, para os prazeres da vida, para as propostas da vida, que a gente mantenha o nosso coração fixo em Deus, em Cristo Jesus, que esse sim é o nosso alvo. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.